Tivemos um problema na gravação ali, eu vou reapresentar o Juninho. É o Juninho e o Eduardo? Eu não vou falar de cachecol, mas não, viu? Eu, o Juninho e o Renato. Começa do comecinho? Senhoras e senhores, bem-vindos ao Sala de Estar, uma alegria ter você. Olha só, agora saiu mais animado. Ensaiares. Hoje no Sala de Estar nós temos com a casa cheia, que parece um hostel, a piada de novo, né? Parece um hostel, mas é o Sala de Estar. Com a galera da Viagem Missionária, a gente vai compartilhar, eles vão compartilhar com a gente um pouquinho. Do meu lado esquerdo, sempre uma honra dele estar aqui, Aloysio Sempre Júlio. aqui, né, gente? Vai ser maravilhoso com essa galera. Vamos apresentar o Renatinho na versão resumida. Renatinho Ribeiro, o homem do cachecol, bem-vindo ao Sala de Estar. Gente, foi um momento incrível, foi uma experiência muito, muito boa mesmo. E assim, vou falar, né? Eu usei cachecol. Por quê? Gente, de dia fez o calor que a gente esperava, porém à noite fez muito frio. À noite no Nordeste, nesse tempo agora, muito frio mesmo. Tipo, acho que o Fábio pode confirmar isso, né? E o Edu também. E é isso, foi uma experiência muito, muito boa mesmo. Muito bom. Corte. Do lado do Renatinho, nossa querida Simone, a gêmea que não é gêmea, mas é gêmea porque disseram que era. A gêmea. Bem-vinda. A gêmea que não é gêmea, que é super parecida, né, Vanessa? Meu, fantástico, fantástico, fantástico. Minha primeira experiência. E eu saí daqui falando, ai, Deus, eu quero a experiência. Nossa, pra quê você fala isso com Deus, né, gente? E aí Deus mostra cada detalhe, cada coisa. Quando você vê, Deus renova suas forças. Às vezes você está cansada, mas ali Deus renova, Deus faz, Deus usa a sua boca. E fantástico, maravilhoso. Maravilhoso. Bom, vamos ouvir mais, hein? Do lado dela, o grande Eduardo, o nosso padeiro do Vox, o nosso Rodrigo Gilberto do Vox. Bem-vindo, Eduardo, ao Sala de Estar. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Realmente uma experiência muito forte, assim. Foi a minha primeira vez também. E é a oportunidade da gente ser usado por Deus, né? E realmente Deus usa a gente e é maravilhoso. Muito bom. Todo mundo bronzeado, né? Que maravilha, uma viagem missionária. E aqui o nosso querido galanzinho do Vox, o homem sorriso, o homem simpatia. Galã do sertão. Fabinho, nosso querido Fabinho. Bem-vindo, Fabinho, ao Sala de Estar. Fala, galera. Obrigado pelo bem-vindo. Realmente, como todo mundo já colocou, a experiência foi incrível. Acho que vale a pena ressaltar antes disso, falar, cara, vai ser a primeira e a única, porque foi uma bateria gigante de coisas pré-viagem, mas na viagem você fala, não, compensa cada esforço, cada entrega, cada reunião de oração, 24 horas de jejum. Foi muito bom, muito bom. Agora volta para onde nós estávamos. Bom, já deu para entender que a experiência, então, para vocês foi algo memorável, né? Já deu para ver pelo sorriso, pela aparência de vocês, que tem testemunhos bons aí, histórias boas, experiências incríveis. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer é qual foi a primeira percepção de vocês logo que vocês chegaram lá, ou na primeira atividade que foi feita? Qual foi a primeira percepção do tipo, mano, a gente está aqui... ou foi um choque com a realidade das pessoas, do lugar? Qual foi a primeira coisa que no primeiro momento que vocês chegaram lá para esse período de missão, vocês te impactaram, te chamaram a atenção ou mexeram com vocês? Qual foi esse primeiro contato com aquela realidade lá? O que isso trouxe para vocês no primeiro momento? Bem, para mim, assim, os meus pais eles já são do Nordeste, né, Ramon? Já são de uma região assim que tem vários contrastes, né? Tipo, por exemplo, na cidade que meus pais nasceram na Bahia, tem tanto o povo um pouquinho mais carente assim, quanto tem um pessoal que é totalmente exorbitante assim em relação a ter bens e tal. E lá a gente viu algumas casas assim que são muito bonitas, né? Incríveis assim, e outras humildes demais. Isso para mim impactou um pouco mais. Mas e também a evolução da igreja de Guaribas. Tipo, eu vi que tinham muitas pessoas já com o pastor Júnior ali, ela cresceu muito. Da última vez, eu não sei, eu acho que tem pessoas aqui que foram, eu acho que o Juninho foi, né, Juninho? Da última vez para Guaribas, para lá. Meu,
a galera lá tá muito bem, tá muito legal. Dá gosto de ver o quanto cresceu a igreja de Guaribas. Dá gosto de ver mesmo, sabe? Para mim foi isso, tipo, esses 2 pontos. Muito bom. E aí, Si, o que te impactou no primeiro momento? É a sua primeira viagem missionária, Minha né? primeira. Conta como foi esse primeiro impacto. A recepção da galera. Eu fui achando que eles iam ser mais resistentes, não iam conversar muito, mas não, muito pelo contrário. E isso impactou, porque cada abraço, cada conversa, cada sorriso, quem era curado era eu, não o contrário. Então, isso me impactou muito, 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 muito. Muito bom. Porque às vezes você vai numa missão, né? Você tem aquele receio de, será que as pessoas vão ouvir? Né? Será que as pessoas vão ser abertas? Será que vão me receber? Me receber, né? Uma pessoa vem de São Paulo, sai de lá, de outra realidade, e chega aqui, né? Sim. Às vezes tem esse obstáculo entre, mas... É que aqui as pessoas são frias, lá não. Muito lá bom. As pessoas recebem com muito amor, com muito carinho. E isso me impactou bastante, porque eu fui achando que era uma coisa e foi totalmente ao contrário. Muito bom. Surpresas totais, né? Totais. E aí, Duzão? Então, foi a minha primeira viagem missionária também. E o que me impactou quando eu cheguei, e não foi só comigo, né? A gente chega lá no meio do nada, assim. A gente pega 8 horas de viagem de ônibus, de Petrolina até o meio do sertão, né? Lá no sul do Piauí, no meio do Parque da Serra das Confusões. A gente chega ali e fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, no meio do nada, assim. E aí você vê que aquelas pessoas moram ali, né? E a gente fala, Deus, me usa aqui agora, né? Nós estamos aqui e vamos fazer a obra, né? E Deus realmente usa a gente quando a gente se coloca disponível para Ele, né? O primeiro impacto foi chegar e falar, tô no meio do nada, o que vai acontecer aqui? Exatamente. Muito bom. E ele ainda chegou com um chapelão, né? Parecia um One Piece lá, né? Exatamente, chapeuzinho mexicano. O Raider, né? O Raider Mortal Kombat. Ele tava disfarçado de Raider lá, até correu lá, vi ele lá, eletrizando a galera para dar um ânimo, né, Du? Acho que, assim, para quem já teve a oportunidade de conhecer o Nordeste, normalmente a gente vai para a área turística do Nordeste, né? Então você não vê o sertão de fato. Graças a Deus eu já tive a oportunidade de viajar um pouquinho. E aí você fala, cadê o Nordeste? Cadê esse sertão que todo mundo fala, né? E aí quando você chega em Guaribas, ainda é ok. Guaribas ainda é ele já tem o seu desenvolvimento, né? Que esse é o primeiro dia, né? Essa doideira de a gente chega lá em Pernambuco, Petrolina, 8 horas para dentro do Piauí. E aí você está viajando à noite, mas você ainda não vê. Aí vem o primeiro dia, a gente tem as primeiras atividades, todo mundo monta no pau de arara, fala, agora a gente vai conhecer o sertão. E aí você começa a entrar nos vilarejos. E os vilarejos realmente é o sertão que a gente não vê, né? O sertão que fica longe, afastado. E assim, ruas de terra para todos os lados, 3, 4 casinhas de um lado, 3, 4 casinhas de um outro. É uma realidade diferente do que a gente tem em São Paulo. Por exemplo, aqui a gente está acostumado com as favelas, que é um amontoado de casinha, uma do lado da outra, uma em cima da outra. Lá é um pouco mais afastado, tem muita carência, você percebe essa necessidade que dá realmente esse impacto que a gente já colocou aqui. Você percebe a carência, mas quando você chega na porta, assim, eles estão meio quietos, você abre o primeiro sorriso, parece que eles se derretem, assim. É impressionante. Mesmo a molecada, assim, né? Às vezes quando você pega a molecada, está um pouquinho mais retraída, fala, vai chegar esses tiozão bater um papo com a gente, aí você encosta neles assim, eles já se abrem. Geral, assim, é muito legal. Graças a Deus, assim, eu não tive nenhuma cara fechada, por assim dizer. Todo mundo muito aberto, muito disponível para bater papo, para te conhecer, para te receber. E a gente acaba recebendo muito mais, igual assim colocou. Poxa, que legal. Você ia perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar como foi a experiência de descarregar a carreta. e também para saber, além da questão da carreta, que é emblemática, né? O Luquinha tá aqui, sabe como é que é, né, Luquinha? E também tem a questão quando vocês entregam alimento, que é uma experiência incrível, né? Quando você chega, às vezes em realidades que a gente são muito distantes da nossa. Eu me lembro mesmo de entrar em casas que a pessoa tinha meio saco de arroz e não tinha mais nada. Você chega com a cesta ali, chega com o alimento. Como foi isso para vocês? Da carreta também. Deixa eu passar na frente do Renatinho dessa aqui, por isso que eu levantei a mão. Antes da viagem, eu brinquei bastante com esse fato,
porque, não sei se todo mundo sabe ou não, mas enfim, eu tenho uma hérnia de disco na lombar e uma protusão. Então, assim, para mim, uma caixa já é o suficiente para me quebrar, não precisa de 100. Uma só já é o suficiente. Aí eu estava brincando muito com a Simone, que ela estava fazendo crossfit, falei, você está rolando os pneus aí, você aumenta essa carga de pneu aí, rola mais pneu. A Laís, não sei se está aqui com a gente. Ah, tá ali, ó. Mas a mesma coisa, falei, vocês vão levar a minha, né? E aí você chega lá, né? Você chega lá em um sertão, fala, e aí, a carreta tá aí, ó, parada aí, a igreja ali, tipo, como se fosse daqui até a porta, né? Uma distância de 40, 50 metros, enfim. Aí eu falei, bora pra fila, vamos embora. E, cara, foi fantástico, assim, acho que parece que veio uma energia dos céus, assim, uma vibe diferente, e graças a Deus, posso dizer que boa parte da carreta ali eu ajudei, sei lá, 80%, assim, tava ali, foi pegado, mas é incrível, assim, a união da galera, todo mundo se ajudando, fazendo filinha, pô, jogam para um lado, para o outro, então para mim foi especial, falei, poxa, que da hora. E aí sobrevivi, né? O primeiro dia, os outros 5 foi mais tranquilo. Primeiro milagre. Primeiro milagre já foi esse. Muito bom. Sobre descarregar a carreta, ou carregar também, que nós tivemos aqui, gente, assim, é uma experiência muito boa que você vê o corpo de Cristo realmente trabalhando junto. É muito bom ver isso, que a gente vê todo mundo disposto a ajudar, mesmo o próximo, porque a gente faz aquela corrente, né, e tenta facilitar todo o trabalho, mas mesmo assim, com essa facilidade, a gente, cada um dando seu suor ali, você vê a igreja unida, sabe, trabalhando para algo maior, para algo para o Senhor, é muito bom ver isso. Assim, mesmo para mim, que eu também eu faço exercícios, né, tipo, procuro fazer, né, é difícil, porque é uma realidade totalmente diferente, você puxar um peso para um lado e para o outro por muito tempo, assim, é um bom tempo, o Luquinhas está ali, ele é prova disso, por mais que a gente tenha esse costume de fazer academia, não é difícil, é totalmente diferente, mas é muito gratificante você ver o resultado no final, né? Agora aconteceu algo engraçado comigo, quando eu estava descarregando, porque eu fiquei responsável para colocar o último volume ali, né, e fazendo a pilha dos volumes. Quando estava na metade, eu abaixei, minha bermuda rasgou. Eu só ouvi o barulho da bermuda rasgar. E o irmãozinho lá de Guaribas me emprestou a blusa, eu coloquei a blusa. Ninguém viu. Você evangelizou ele já. Ninguém viu. Eu coloquei a bermuda, amarrei aqui a blusa aqui na bermuda e perfeito, continuei, vamos lá. Pode parar o trabalho, né? É isso. Fez muito esforço, né, Renato? Não, mas pesado, o volume é pesado. Eu fiquei a uns 2, 3 pessoas antes do Renatinho, dentro da igreja, a gente descarregou a carreta dentro da igreja de Guaribas, né? Eu fiquei perto do Renatinho ali, passando as cestas, quase para chegar onde ele estava ali. Eu fiquei também do começo até o final, ajudando. Depois, no final, também, a gente precisou ainda levar algumas bíblias, né? Alguns tapumes para dentro do caminhão e tal. E é muito legal a gente participar desde o começo, né? Na montagem da cesta básica, em conseguir alimentos, né? Pedir doações, a gente mesmo doar e pedir doações para outras pessoas. No meu condomínio, a gente pediu para os moradores, quem quisesse doar, e o pessoal doou. Depois a gente mandou fotos das cestas sendo entregues, né? E a gente participa da carregamento da cesta, da montagem da cesta, depois descarregar lá. A gente se sente pertencendo a um corpo, assim. E aí parece que eu entrei numa casa de 2 velhinhos. Falei, gente, esses velhinhos têm que aceitar Jesus hoje. Eu não vou sair dessa casa sem eles aceitarem Jesus, porque se eles morrerem amanhã, eles estão no meio do nada, quem vai socorrer eles? Enfim, eu cheguei lá, comecei a conversar com eles. Eu só saí de lá se eles fazendo oração e eles aceitando Jesus desesperadamente. Então foi o que mais me marcou, porque eles são muito simples, a casa são muito distantes. Você fala, como que vive? Sabe, é insano, é insano. Então a cesta foi o que mais me marcou. E aí você vai falando de Jesus para todo mundo. Você vai aceitar Jesus. Repete comigo, Senhor. Senhor, olha para mim. Repete. E aí é fantástico, é fantástico. E a alegria no coração, né? Eu acho que um primeiro ensino que a gente acaba tendo quando ver uma realidade diferente é que se você perguntasse para qualquer dessas pessoas, como que você tá? Ela vai falar, a gente está bem, graças a Deus. Aí você olha a pessoa lá, né? Numa casinha, no meio do nada, com pouca água, às vezes pouco alimento, e você pergunta, como é que você está? A gente está bem, né? Vocês tiveram essa experiência? Porque aí é um choque.
a gente, quem vive numa metrópole, a gente acha que para se viver, você precisa ter coisas, né? A gente precisa ter como uma pessoa vive sem internet hoje. Nossa, como uma pessoa vive, né, sem uma infraestrutura ou coisa do tipo. Então a gente acaba tendo uma percepção de vida que a vida, para ser fluida, para ela se sustentar, eu preciso ter muitas coisas. Eu acho que quando a gente chega numa realidade dessa, vocês se confrontaram com uma realidade dessa, você vê pessoas ali simples, mas eu acho que você percebe nelas um contentamento maior do que a gente percebe em muitas pessoas aqui que não são contentes mesmo tendo muitas coisas, né? Então acho que até um choque dessa questão de contentamento. Você se depara lá, você fala, que nem se falou, como é que a pessoa vive? Né? Numa casinha aqui no meio do nada, se acontecer alguma coisa, elas não têm ninguém perto. Né? Como é que essas pessoas se mantêm e tudo mais? Você enxerga nelas um contentamento? Eu não sei vocês, mas eu só de ouvir a experiência assim, eu acho que isso daí já confronta, ensina um pouco a gente de que existem outras coisas na vida que tornam ela mais valorosa do que você acumular, ter ou possuir coisas. Né? Eu acho que isso deve trazer um impacto. Isso trouxe para vocês um impacto na simplicidade, no viver na simplicidade, como isso é bom? Então, Ramon, assim, em todas as casas que eu fui, que nós entregamos cestas, a gente percebe a gratidão deles por ter levado o alimento, sim, sabe? Eles são muito, muito carentes em relação a isso, porque é uma situação difícil que eles vivem lá, por causa de toda a seca que tem pouca água e tudo mais. Alguns lugares até que tem um riozinho assim, mas é difícil lá, é muito quente mesmo, a seca é muito grande. Porém, você percebe que eles têm, sabe, essa gratidão de você ir visitá-los, de você ir, só de você estar chegando na casa deles, nossa, o sorriso, a gratidão de ter alguém os visitando, porque eu acredito que é um lugar tão afastado assim, que chega alguém de fora, nossa, você chega dando sorriso e conversando com eles, só de estar conversando com eles ali, eles já são muito gratos, eles percebem, e falta assim, o principal que nós fomos levar, né, que é o alimento espiritual. E a partir do momento que a gente começa a conversar com aquelas pessoas, eu tive uma experiência com uma mãe e uma filha, né, tipo, perderam, a senhora perdeu o esposo fazia mais ou menos 1 ano, e na hora que eu cheguei, a gente levou a cesta, eu deixei as cestas, elas nem ligaram para a cesta, elas ligaram, elas estavam mais atentas ao que eu estava falando com elas. E aí, quando eu comecei a orar, as duas começaram a chorar, porque eles estavam muito tristes. Inclusive, elas estavam com a camiseta do esposo dela, né? O senhor Juraci, lembro o nome até agora, que estava escrito na camisetinha, né? E, isso me impactou naquele momento, porque, tipo, dentre todas essas coisas, você via que era uma situação precária que elas estavam vivendo, mas elas precisavam de alguém ali para falar uma palavra para elas, para trazer conforto ao coração delas, e creio que o Senhor me usou naquele momento ali. As duas aceitaram a Jesus, né, que é o principal, e até me contaram mais ou menos como foi a questão da perda do pai e tal, mas deixaram claro que ele é um homem muito bom, era um homem que as ajudava muito, e isso as deixava muito triste, né, e durante a oração elas chorando, gratas. E quando eu saí daquela casa, eu já percebi essa afeição, você vê a afeição do rosto, tipo, que muda, a felicidade que elas já demonstram de ter alguém ali com elas, conversando e trazendo uma palavra de amor, uma palavra de carinho, né? É isso. Acho que você percebe neles que eles têm um desejo de ouvir, sim, de receber. Para ter, tipo, ouvir algo que até por elas terem passado por este momento que amenizasse, né, um pouco essa questão de não ter pessoas, às vezes até faltar parentes próximos para estar ali com elas, né, para dar uma força e tudo mais, e ter uma palavra de carinho e tal, né? Uma coisa interessante é que, pelo menos as experiências que eu tive, mais no Ceará, mas lá no sertão do Piauí também tem. Geralmente eles são 880 também, né? Alguns recebem muito bem, outros não querem saber você falar sobre Jesus, sobre igreja, sobre evangélico, eles não querem você longe.
como foi para vocês lidar com esses, não sei se vocês tiveram oportunidade de ter experiência com esses dois tipos de pessoa, mas como foi lidar com essa religiosidade dura, né, que é cultural, que é uma coisa que passa de geração em geração, e também lidar com essas pessoas, claro, vocês lidaram com várias pessoas que estão de braços abertos, mas ainda também tem aquela religiosidade dentro de si, né? Como foi para vocês essa experiência? Eu não tive essa resistência. A única resistência que eu tive foi numa entrega de cesta também, onde o marido saiu na porta e falou, não, a gente é aposentado aqui, a gente vive bem, a gente não quer a cesta. E aí a esposa saiu meio amuada assim na porta, ai, mas eu queria. Falei, não, então a gente vai entregar. Vocês que sabem, o marido, assim, meio bravo. A gente deixou a cesta e aí, neste caso, a gente não conseguiu falar de Jesus. Mas a gente deixou a cesta lá e foi embora. Então, foi a única resistência que eu vi que teve. De resto, não. Uma outra experiência bem bacana que eu tive, a gente serviu nas mulheres. E aí eu comecei a pintar a unha de uma moça. Comecei a conversar com ela. E aí ela tinha 27 anos. E casada com 2 filhos, o marido estava indo buscar ela no serviço, sofreu um acidente de moto e morreu. E aí ali eu comecei a orar por ela, ela também caiu no choro e trocamos o WhatsApp. E aí essa vai ser uma alma que eu creio que vai ser debaixo de oração e de amizade para levá-la para Jesus. Eu participei dos evangelismos em 3 dias, né? A maior parte deles a gente pegou o pessoal já cristão, já crente, né? E em algumas ocasiões alguns católicos, né? E no último dia em Guaribas, eu estava com o Fábio e outros amigos, e estava eu e o Sérgio nesse dia. Não, eu estava só, sim, você estava junto, mas nesse momento estava só eu e o Sérgio, evangelizando um casal de senhores, e o senhor católico, assim, bastante resistente, assim, a receber a palavra, né? E a gente conversando, dialogando com ele um pouco achando graça da situação, assim, né? E a gente quase já indo embora, assim, foi uma hora que eu fui muito usado por Deus, assim. O Espírito Santo me encheu de ousadia na hora, assim, uma coisa fora do comum, assim. E aí eu me trouxe uma palavra para aquele senhor, né? A palavra de Deus, do Evangelho mesmo, de que a gente não estava pregando placa de igreja, nem a lei dos crentes, a gente foi para pregar Jesus, aquele que salva, né? Aquele que liberta, que dá a vida eterna. Eu tenho certeza que naquela resistência Deus me usou para plantar a semente naquela vida assim com ousadia, com coragem, né? Então Deus ele usa a gente quando a gente se coloca disponível, né? Então, a gente teve uma experiência quando a gente chegou no primeiro vilarejo, né, no Feijão, que algo aconteceu ali que, tipo, o pastor, ele continuou, ele foi para outro lugar, ele foi para um lugar chamado Canastra, né? Mas logo que a gente chegou, a gente passando pela rua, a rua principal ali de Feijão, uma mulher gritou assim pra gente, a gente não precisa de vocês não, a gente tem o Lula aqui, pode ir embora, né? Depois nós ficamos sabendo que essa mulher pediu desculpa, né, para o pessoal, porque ela imaginou algumas coisas que, né, tipo, que a gente estivesse envolvido com um partido político, algo desse tipo, né, mas até aí tudo bem. Eu acho que essa foi eu acredito que foi a maior resistência que a gente enfrentou, que o pastor até falou que ele nunca viveu nada parecido com isso, né, com o que a gente viveu em Feijão e tal. Ele até passou isso para nós, né, mas teve uma outra coisa também que eu vivi, isso foi no Brejão, né, que um senhor que muito receptivo, nos abraçou, tudo, a gente chegou na casa dele, estava ele e a esposa dele, oramos por eles e tudo mais, mas ele se manteve assim, sabe, tipo, ele não queria, ele até citou a idade dele, eu já tenho 79 anos, filho, eu já passei por tanta coisa, eu tenho Jesus comigo, eu não preciso aceitar ele porque eu já tenho ele comigo, né? Só que aí aconteceu algo diferente, tipo, uma casa anteriormente que nós passamos, inclusive eu estava até com a mãe da Vi, né, e com a Vanessa, uma outra missionária, uma outra amiga nossa, né, tipo, nós passamos na casa de uma moça, ela falou, ali naquela casa você não vai naquela casa, porque aquela casa ali já é só crente, nem precisa ir lá, só tem crente lá, fica em paz, nem precisa ir lá. E ela também já estava frequentando a igreja, né, e tal.
Aí, quando a gente estava indo embora, era a última casa que nós passamos. Eu falei, meninas, vamos passar naquela casa lá e tal. A gente foi. Passamos na casa e lá eu encontrei um senhor que a família dele inteira era crente e congregava na congregação e em uma outra igreja, que eu me esqueci o nome de lá, tipo, parte da família. Ele era o único que não era convertido. E ele me explicou, Renato, eu tenho uma lembrancinha da minha mãe, uma imagem que minha mãe me deu, que meus filhos e os amigos, todo mundo fala que eu tenho que jogar fora, mas eu não consigo me desfazer, porque é uma lembrança, é a única coisa que eu tenho que minha mãe me deu quando ela me deixou. E aí, conversando com ele, eu explicando toda essa situação que se cria lá, porque existe essa lei do crente, essa lei do crente que afasta muitas pessoas lá, naquele lugar, porque por coisas, tipo legalismos, né, tipo que a gente acha que precisa ter, algumas pessoas acham que isso vai fazer com que a pessoa aceite a Jesus ou não, e isso, pelo contrário, distancia algumas pessoas, e por causa de uma coisa tão simples, a pessoa deixa de aceitar Jesus. Eu expliquei a situação para ele, que não tinha, isso não podia, né, fazer com que ele não aceitasse a Jesus, e Deus usou, né, no momento, usei as palavras certas e ele aceitou a Jesus. Isso foi muito bom. Glória a Deus, porque aquele momento Deus foi colocando coisas na minha mente para mim falar para ele, e ele foi. E eu olhava para o lado às vezes e via tanto o filho, as crianças, todo mundo olhando para mim ali, eu conversando com ele, todo mundo atônito assim com o que estava acontecendo, porque ele era uma pessoa que nem gostava de conversar, pelo que eu entendi, ele nem gostava de conversar sobre a igreja, e ele estava se abrindo para mim ali, falando sobre isso. E Deus me usou para que ele aceitasse Jesus naquele momento. Foi uma experiência muito legal, porque você imagina o patriarca ali, o mais velho de todos ali, a única pessoa da família que não tinha aceitado a Jesus ainda. Foi muito bom ser usado por Deus naquele momento. Muito legal. Vocês se depararam muito com as casas, as pessoas já são religiosas, né? Na verdade, a religião é mais cultural, né, do que outra coisa. E é interessante porque as agências missionárias falam que os sertanejos, o pessoal do sertão, faz parte de uma das minorias que são menos evangelizadas no Brasil. Assim como os ciganos e outras áreas, falam que os sertanejos são, por causa da distância de igrejas e tudo mais. Mas é interessante como a religião lá, ou o catolicismo, ou o cristianismo, acaba sendo cultural no meio deles, né? Algo que vai passando de pai para filho, mas às vezes a falta de alguém para explicar as escrituras, alguém para trazer luz, né, para aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo lido, as pessoas vão criando dogmas e vão vivendo de forma, né, às vezes até distante da realidade, da verdade. Então acho que vocês se depararam muito com ambientes bem religiosos, né? As pessoas já religiosas acreditando em santos, ou enfim, né, com influências do catolicismo. Vocês tiveram dificuldade de lidar quando vocês se apresentam como igreja, entregam o alimento, vêm falar do evangelho? Houve alguma resistência por parte dessa religiosidade nas casas que vocês entraram? Eu acredito que um pouco de resistência, sim, mas eu me recordo do primeiro dia que eu fui entregar a cesta básica também, que foi o dia do feijão, que teve essa confusão que o Renato comentou, que a cidade de feijão houve uma resistência, sim, então nós acabamos mudando para canastra, mas até que houvesse, né, um acordo, que legal, então enfrentamos uma resistência aqui para onde nós vamos, né, até a gente se encontrar, a gente acabou ficando por ali. O time, principalmente, que estava entregando cesta básica, eu estava num deles, e aí, como não tinha o time do evangelismo, nós entregávamos a cesta básica e, ao mesmo tempo, já batíamos um papo com a pessoa, né? E aí eu me recordo, Dona Domingas, ainda me lembro o nome dela, católica, mas ela estava muito tranquila, assim, no sentido de, legal, sou católica, mas isso não é um motivo suficiente para não receber vocês, não tratar vocês bem, né? E aí ela convidou a gente para a casa dela, foi muito legal. E é interessante que eu me recordo, eu estava com o Pedro, um loirinho, enfim, com a gente lá. E ele perguntou para ela, né, a senhora acha que vai para o céu? E ela tinha dúvida, né? Ficou muito clara a dúvida, falou, não sei. Justamente pelos erros eventuais que todos nós cometemos, pecados, enfim, né?
E aí a gente teve a oportunidade de falar um pouco para ela, né? E assim, né, a questão de São Paulo para eles, Paulo para a gente, por exemplo, né? E aí a gente desmistificar um pouquinho dessa questão, né? Que tipo, Paulo sim foi usado por Deus, mas ele ainda era um apóstolo, né? O caminho é Jesus. E aí a gente acabou pegando o gancho muito do que o pastor está pregando em Romanos com o próprio Paulo, né? Todo aquele que está em Cristo Jesus já não há mais condenação. O pastor pregou, enfim, em alguma das pregações dele recentemente, e era interessante de você ver o brilho no olhar dela, assim, você fala, de perceber as diferenças, justamente isso que você colocou, é você explicar, né? A gente não condena Paulo, muito pelo contrário, ele tem um papel primordial para nós, né? Mas essa diferença, entender que Jesus é o caminho e não Paulo, né? E fazer essa explicação para ela, né? E ali ela acabou aceitando Jesus com a gente também, então foi um momento muito, muito especial também ali. Mas sim, eles têm muitos católicos ali, existe já uma religiosidade plantada no local assim, mas se você chega devagarzinho, eles te aceitam, te recebem. Legal, foi uma experiência muito legal. Que legal. Tem alguma história que vocês vivenciaram lá que marcou vocês assim, do tipo, essa experiência aqui eu vou guardar comigo, né? Às vezes vocês tiveram algum impacto ou numa oração, ou anunciando o evangelho, ou entregando uma cesta, um abraço e tal, mas teve alguma história particular para vocês que para vocês foi algo que, isso aqui marcou minha vida, porque às vezes que nem a Simone falou no começo, às vezes nós é que somos mais curados, nós é que mais nos alegramos ao servir do que os que são servidos, né? Melhor é dar do que receber e tudo mais. Então, essa forma mútua, a gente acaba sendo recompensado de alguma forma que acaba sendo de maior valor, de maior satisfação. O que teve para vocês algo que marcou? A experiência, ou um abraço, ou uma oração, ou um momento que você falou, olha, isso aqui... É para isso que eu vim aqui, foi para esse momento que eu saí, que eu me preparei, que eu saí lá de São Paulo, peguei quantas horas de Pau de Arara? Meu Deus. 8 horas? 8 de ônibus, na média uma hora de Pau de Arara. Nossa, dá para assistir 2 Senhor dos Anéis, 8 Varejos. de ônibus, de Pau de Arara e tudo mais. Você falou, Deus, esse era o lugar para eu estar, para esse momento que eu estava aqui. O que marcou? Teve esse momento para vocês? Para mim, assim, nesse mesmo vilarejo Brejão, né? Esse dia foi... Deus, nossa, foi incrível. Tipo, eu já tinha participado, né, da parte do impacto, né, com a dança, o teatro, fui coordenando o pessoal, porque eu não estava, nesse dia eu não me apresentei com o teatro, mas eu estava lá com o pessoal para fortalecê-los, né, e aí teve o apelo, né, quem ministrou foi o da Real. Né? Neste apelo, tipo, eu procurava assim algumas pessoas, eu estava na multidão tentando achar alguém que realmente o Senhor gostaria que eu usasse assim, e como eu sou do Conectados, eu tentava achar assim alguma criança também, específica do mais ou menos da mesma idade e tal, e aí Deus me enviou para uma criança lá de 13 anos, né? E eu fui até essa criança, eu percebi que ela chegou um pouco perto, mas teve um momento que ela ficou meio com receio de chegar até próximo do apelo. Eu fui até essa criança e essa criança, conversando com ela conseguiu entender a questão, tipo, e ela aceitou a Jesus. Ela aceitou a Jesus, ela estava até bem quebrantada, assim, tipo, você percebe que a pessoa, né, está realmente ali ligada no que está sendo dito e tudo, está entendendo e tal. Só que eu percebi que Deus pediu para mim fazer algo mais por ela. Eu falei, mas gente, só pode... eu vou tentar batizar essa criança aqui, vamos lá. Ela aceitou ser batizada. E aí eu pedi água para um amigo que estava do lado, né, para mim poder batizar a criança, porque não dá para a gente, né, beijar a pessoa lá, porque lá, né, falta água. E quando eu fui batizá-la, eu comecei a dizer, né, para ela todo o rito, né? E ela falou, tio, eu posso ajoelhar primeiro? Aí você vê o temor que uma criança, tipo, você começa a explicar tudo para ela sobre em relação a Deus, né, sobre Jesus, sobre o sacrifício na cruz, e ela se arrepende, ela aceita Jesus, e quando você vai batizar ela quer se ajoelhar
para mostrar o quanto ela se rendeu ali, tipo, ao Senhor, a seriedade que ela encarou toda aquela situação. Eu falei, você está sentindo isso mesmo? Você quer realmente se ajoelhar? Ela falou, eu quero me ajoelhar. Eu falei, então vamos lá, eu vou me ajoelhar com você também. A gente se ajoelhou. Quando eu olho o lado assim, já está toda a família dela, os missionários, alguns em volta assim também. Foi um momento muito especial, me impactou muito. O temor que essa criança já teve ali logo de início ali, na vida com Cristo, né? E, assim, depois a avó dele veio me explicar. Ele perdeu o pai fazia mais ou menos 1 ano e ele estava passando por momentos difíceis junto com a mãe e com outro irmão também. E hoje, por causa de tudo aquilo que eu vivi naquele momento, esse contato, ele me passou o contato dele, a avó dele pediu para ir conversar com ele. Eu estou mantendo contato com ele, estou evangelizando ele ainda, e aí você já vê os frutos acontecendo. Ele contou de nós para outras crianças. Essas outras crianças, ele está me passando os contatos dessas outras crianças para me fazer tipo um grupo com eles, para me ministrar a palavra de Deus para eles também. E aí você vê já Deus fazendo em meio a essas crianças. Mano, isso foi muito gratificante. Isso foi muito bom, tipo, porque aqui é difícil, a gente chega aqui para uma criança falar de Deus, muitas vezes ela já tem tudo, e para ela não vai fazer tanta diferença, mas você chega para uma criança que está sedenta, assim, por algo, por amor, por algo que ela perdeu e tudo mais, tipo, ela dá um valor que, né, tipo, dá o valor que realmente a palavra de Deus merece, o que Deus merece, né? E isso me impactou demais. O que me impactou foram 3 experiências, assim, né? Eu, como era a primeira vez na viagem, estava um pouco sem expectativa, assim, sem saber o que esperar exatamente da viagem, né? Mas uma coisa que eu queria era viver o sobrenatural, né? Viver o mover de Deus, o agir de Deus. E no Brejão também, esse dia eu fiz entrega de cesta básica, e nesse dia não tinha equipe de evangelismo, então a gente fazia entrega da cesta e evangelizava ao mesmo tempo, né? E nós oramos por 2 mulheres que estavam com dores nos pés, e elas foram curadas na hora das dores dos pés. E assim, a gente não sentiu uma unção diferente, nem nada, a gente apenas fez uma oração e a dor passou, né? E foi maravilhoso, assim, ver o nome de Deus sendo glorificado, né? Ali naquela situação. E a outra foi que eu comentei do rapaz católico, do senhor católico, né, que estava resistente ali, né, e eu senti nesse caso, né, a presença de Deus me dando ousadia e uma palavra muito específica para entregar para aquele senhor. Né, eu tenho certeza que foi mais um pouquinho da obra que Deus quer fazer naquela vida, né. A esposa dele, ela é cristã, né, acho que ela é da sede da Assembleia, e a gente crê que Deus está fazendo uma obra na vida dele que vai completar, né, até a conversão daquela vida. Para mim foi a cesta básica, né? Você chegar num lugar onde não tem nada, você acha, uma casa tem mesa, não tem. Uma casa tem cadeira, não tem. Tem geladeira, não tem. A casa realmente não tem nada. Num lugar onde não tem nada, então bateu aquele desespero do tipo, essas pessoas precisam ser salvas, porque aqui elas estão no meio do nada, do nada, do nada, do nada. Então, eu acho que foi isso que me impactou bastante. No entanto, que na segunda-feira eu cheguei e eu pensando em casa, fiquei meio aérea na segunda-feira. Eu falei, meu Deus, agora a gente voltou. Como que elas estão? Né? Como que elas vão ficar? E eu pensando nelas ali constantemente. Então, na segunda-feira eu fiquei bem aérea, pensando como que elas ficariam sem a gente ali. E algumas experiências de oração que você vai orar por alguém, você não sabe nem o que você está falando, mas Deus está usando sua boca, e você vê as pessoas chorando, e você fala, meu Deus, não é por mim, é só pelo Senhor, né? Então, você vê Deus falando através da sua vida, é maravilhoso. Então, são 2 experiências que me marcaram bastante. Não, acho que complementando o que a Cí comentou, acho que realmente a parte do evangelismo ela é muito especial. Às vezes a gente não está acostumado a fazer isso aqui em São Paulo, abordar alguém, parar alguém, posso orar por você? Você vai meio tímido, mas você tem que tirar, assim, você fala, tira a timidez, né? Tira a resistência que nós temos conosco mesmo, será que eu sou capaz? Pô, vou orar, o que eu vou falar? Mas você aborda as pessoas se abrem, não aceitam. E, tipo,
durante a semana toda, né, nós tínhamos ali um certo processo, né, começo, meio e fim durante os dias, e o final sempre terminava em alguma praça, em algum local um pouco mais aberto da cidade, a gente se reunia ali, tinha os nossos cânticos, e no final tinha justamente esse apelo, que era convidar a pessoa para conhecer Jesus, aceitar a Cristo, né? E aí nós fazíamos uma oração pelas pessoas, então essa parte era muito especial, assim, se abordar a pessoa assim, você fala, não, vamos embora, ficar atento, né? Quem o Espírito Santo vai apontar para a gente, você encosta na pessoa, faz uma oração por elas, esses momentos foram muito marcantes. O Rê falou no comecinho um negócio muito interessante sobre a questão de você ver como a igreja aumentou lá, né? E para mim é sempre uma experiência muito legal de ter o contato com as igrejas que são igrejas bíblicas da paz, né? Independente da questão da placa, né? Mas saber que eles são extensões da nossa igreja. Então, eu já conheci Taubaté, Bragança, na época que tinha Jundiaí, a Caririaçu, Grangeiro. Como foi para vocês ter esse contato com a igreja de Guaribas, com o pastor Júnior lá, os cultos, se vocês conheceram alguém de lá, né, o do bigodinho, né, Renato? O pessoal de lá, como eles receberam vocês, essa experiência de estar lá, de participar de um culto, como que foi isso daí para vocês? Gente, para mim foi muito, muito legal. Eu tive experiências assim muito boas com o pessoal lá. Teve algo que aconteceu com o Raí, um menininho, né? Que ele ia até de outra cidade, né? E, se eu não me engano, ele também perdeu o pai, né? Tem um momento da vida dele, tipo, eu não me recordo direito da história e tal. E ele estava em cima do caminhão, ele todo feliz de estar com a gente. Eles nos receberam lá, a gente fazendo uma festa quando a gente chegou, com bexiga, com um monte de coisa, foi muito bom. Fizeram uma festa incrível pra gente quando a gente chegou. E ainda fazia a gente entrar dançando, né? Não sei se vocês fizeram isso. Foi muito legal. Foi muito legal. E esse menininho tava no Pau de Arara, assim, animado. Na primeira cidade que a gente tava, ele começou a dar instruções pra gente. Muito legal. Aí ele começou a falar, quando ele foi falar do boné, a gente tava em cima do Pau de Arara, ele acabou de pegar, e a gente ia pegar uma estrada normal, né, de asfalto mesmo, né? Ele falou, gente, agora segurem seus bonés. Os bonés dele foi. Coitado, o boné dele caiu no chão. Mas, assim, tinha muitos deles, assim, tipo, eles se alegram tanto com a gente, assim, aí, dependendo de como você está lidando com as situações, eles chamam, eu não sei se isso aconteceu com vocês, eles chamam a gente de pastor, em vez de chamar, né, tipo, eles acham que todo mundo é pastor. Mas não, né, tipo, e são muito divertidos. O povo do Nordeste é muito legal. Eles veem sempre o melhor. Tipo, em todas as situações que eles estão, eu percebi isso. Eles podem estar passando por necessidade, podem estar passando uma tristeza dentro da família deles. Eles sempre olham para o lado melhor. Eles sempre te recebem com um sorriso, né? Sempre estão de bom humor, sabe? Sempre estão de bom humor mesmo. Isso é muito legal, que eu percebi nessa situação lá, quando eu estava lá. Inclusive, eu fui para uma casa de uns senhores, né? Tinha o nome do meu pai, eu sempre comentava isso para eles, né? O senhor José. Tipo, na mesma família tinha o José Bino e o José Pereira. Os mesmos nomes. O pai usou o mesmo nome, o pai e a mãe deu o mesmo nome para os dois, né? E os dois aceitaram a Jesus quando a gente orou e tudo por eles. Isso foi na comunidade de Canastra. E nessa comunidade realmente, gente, era muito carente. Foi um lugar que o Deus direcionou o pastor para nós ficarmos depois que a gente saiu de Feijão. E lá muitas pessoas aceitaram a Jesus, muitos bebês, muitas crianças foram apresentadas ao Senhor, muitos mesmo, assim, tipo, era uma comunidade muito pequena, mas que tinham muitas pessoas ali vivendo em pouco espaço. Foi incrível como aquele espacinho e estava cheio de gente, repleto de gente, quando a gente ligou todas as luzes lá, fez toda a estrutura acontecer, para que tudo acontecesse, para que tivesse apelo, para que tivesse dança, para que tivesse teatro. E falando um pouco do teatro, quando aqui ensaiando o teatro, gente, tipo, foi muito difícil para mim, porque eu nunca
Nunca pensei em participar de teatro na minha vida, né? Por mais que eu dançasse, por mais que eu tenha um pezinho ali na arte, na dança, em tentar cantar e tal, né? Tipo, teatro, eu nunca pensei que teatro seria usado no reino de Deus, nunca mesmo. E aí eu abracei esse propósito aí, tipo, né? Deixei Deus usar, porque, vamos lá, tipo, a gente está disposto a fazer tudo para que as pessoas sejam impactadas. Eu deixei Deus usar, mas desde o início, pelo papel que eu iria fazer nesse teatro, eu tinha um temor muito grande, e isso, de certa forma, me becava. Só que quando chegou lá, quando a gente chega no lugar, a gente vê toda aquela situação, parece que todo o temor Deus tira da gente, tudo tira, e eu tipo, tenho certeza que as pessoas foram impactadas através desse teatro, porque eu estava muito tranquilo, tinha falas que nem estavam no teatro, que parece que Deus foi falando, fala isso daqui, Renato, eu fui falando, fui deixando Deus usar, fui improvisando coisas, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Aí até pensei, falei, o povo vai ficar bravo comigo, eu vou pensar da hora de entrar em outro servir em outro ministério, né? O Bigodinho, então, eu não fiquei muito com ele, mas ele é gente boa demais. Ele é professor, né? Se eu não me engano, ele vai dar as aulas do Foco agora, lá na viagem, em Guaribas. Mas ele era uma pessoa muito divertida, e a casa dele, muito legal. A casa dele, parece que ele é pintor também. Ele pintou a casa dele inteira cheia de versículos da Bíblia, né? Toda decorada. E vocês conheceram mais gente lá da igreja, galera? Assim, sim, mas igual o Renatinho falou, quando a gente chegou na escola, a gente estava ficando na escola, você descendo com mala ainda, pegando mochila, e um corredor assim, tipo, a galera fez bexiga, todo mundo batendo palma, aquela bagunça. Falei, meu Deus do céu, calma, eu acabei de chegar, faz 8 horas que eu tô dentro desse ônibus. Mas foi muito legal essa primeira parte. E a parte da igreja colaborou conosco, né? Então, assim, virou um movimento só, a Igreja Bíblica de São Paulo, Bíblica de lá, a gente se ajuntou. Muita gente serviu junto, tinha o Bigodinho, né, que é o Alex, que a gente chama, que ele tem um bigodinho meio mexicano, assim, estava com a gente em todas. Então teve muita colaboração conosco, né, e é muito legal de estar com o povo de lá, né, com a galera de lá, porque a gente chegava no vilarejo junto, então assim, eles já tinham o trejeito dali, né, eles chegavam quebrando resistência, não que tivesse, mas ajudaram muito, né, colaboraram muito com isso, né, parece que eles estavam ali entre eles, por assim dizer, né? Então ajudava a gente a levar a palavra, a fazer essa pequena apresentação quando tinha, mas foi bacana, foi muito legal poder conviver com eles. A Bíblica de lá mesmo a gente lotou de cesta básica, então quando teve o culto com o pastor Júnior, acabou acontecendo no Sesc, até porque a gente ia receber mais pessoas da cidade, dos vilarejos próximos ali, então não daria para, sei lá, pelo espaço ser um pouquinho menor, né? Mas foi muito especial, foi bem legal. Você falou do Sesc, tem um Sesc gigantesco no meio do nada lá, né? Sesc é gigante, Sesc deles assim é lindo, né? Porque bem aberto, arborizado, assim, muita luz natural, quadra. Aí no Sesc mesmo, onde tem as salas, a gente fez palestras, né? Saúde da mulher e outras palestras, né? Não me recordo exatamente quais. Vícios, verdade, né? Saúde do idoso. Então, assim, a gente aproveitou bem o espaço. Teve ali a parte da corrida, né, que a gente pode chegar lá depois, mas usamos no Sesc também, as premiações de corrida. Eu corri, o Du, falei, bora, Du. Falei, não, hoje eu vou ficar só na assistência. E vocês passaram uns perrengues? Que sempre passa, né, meu? Mas conta aí pra gente, quais os perrengues vocês passaram? Tomou banho de canequinha? Tomar banho frio, meu. Como eu te falei, tava frio. A gente chegou, todas as vezes que a gente chegava lá, gente, até no Pau de Arara, tipo, a gente tá voltando dos lugares, aquele frio batendo, eu não sei se vocês viram. Tá justificando o cachecol de novo. A gente entendeu, Ramon, muito frio, o sol do Piauí não é o suficiente para esquentar o Renatinho. E aí não tinha água pra gente tomar banho no lugar que tinha chuveiro quente. Qual que era o resultado? Vai tomar banho de mangueira no frio. De cachecol. De cachecol. Tomando banho de cachecol vinha depois, né? Mas, muito frio. Mas, assim, foi muito bom. Apesar disso, tipo, todas as outras coisas,
assim, foi muito bom ter esse tempo com Deus lá e Deus te usar para que outras pessoas pudessem a conhecer, né? Teve no último dia, a gente foi em Guaribas, né? A gente foi com o pastor, eu fui com o pastor Naldo, né, e com a pastora Tânia. A gente passou numa casa que era muito pobrezinha, assim, tipo, a dona da casa era evangélica, o marido estava sumido já por uns dias porque tinha problema com o alcoolismo, e o filho tinha acabado de ter uma filhinha de 2 meses, Isadora, eu lembro até agora, o nome dele era Vilmar. Aí ele aceitou a Jesus, a esposa dele, de 15 anos, inclusive, aceitou a Jesus também. A gente percebe a alegria das pessoas em tudo isso e você explicando o que Jesus pode fazer para elas, o que Jesus é, né? Tipo, as pessoas aceitando a Jesus. E aí a gente saiu daquele lugar, a gente foi para outros lugares. Aí, nesse momento que a gente se separou, eu fui com a Ana, foi a Ana e a Beth. A Ana, inclusive, a tia da Vitória, estava comigo, a gente foi para algumas casas. E eram todos parentes, assim, um do outro, né? Alguns eram cristãos já e outros não. E aí, o que eu percebo lá, parece que os mais velhos, parece que são os últimos sabe? Tipo, que ainda tem uma certa resistência. E nessa última casa que a gente passou, o filho desse rapaz queria que a gente fosse para a casa do pai dele. Ele até ficou meio que guia da gente, assim, foi levando a gente para as casas e falou, aquela última casa lá, vocês têm que ir, meu pai está lá. Vamos lá, vem ver o meu pai, vamos lá, vamos conversar com o meu pai. O pai dele não era convertido ainda. Chegando lá, eu encontrei ele me explicando, né? Ele falou que era o pai dele, a mãe dele e o sogro do irmão dele, estava lá. Tinha acabado de chegar na parte da tarde, logo que a gente chegou, ele já chegou também junto, né? E o Senhor me usou, a gente foi falando sobre Deus para eles e tal. Os 3 aceitaram a Jesus juntos. Foi uma experiência muito boa também. Tipo, 3 pessoas na mesma casa, inclusive os mais velhos, aceitaram a Jesus. Os outros todos já eram convertidos, já eram em congregação, ou qualquer outra igreja, né, que tem por lá também. É Brasil, não sei se é Brasil em Cristo, eu não me recordo o nome, mas também já eram convertidos. Mas os mais velhos, a gente percebe assim, que os mais velhos, por estarem presos até pode ser ao catolicismo, por ter algumas coisas que a lei do crente os impede de aceitar a Jesus, né, vamos dizer assim, e eles não querem abrir mão, e aí isso faz com que eles criem uma resistência para aceitar a Deus. Mas quando você vê, e lá em Guaribas, e até naquela região, a gente é conhecido por ser a igreja diferente. Teve uma moça que até falou assim, vocês não têm ideia do quanto vocês trouxeram de coisas boas para cá, porque vocês vieram para mudar Guaribas, vocês vieram para mudar essa concepção que o pessoal, que a gente tem aqui de Deus, tal, porque antes de vocês a gente não podia nem ir com uma calça para a igreja porque já estava pecando, tipo, tinha que ser aquela saiona, uma saia até lá embaixo, depois do joelho, e isso daí impedia muitas pessoas de irem na igreja aqui. Quando vocês chegaram, vocês mudaram tudo, vocês mudaram um monte de coisa, né? Isso foi muito legal. Lembrei até se contando essa história, eu tenho um amigo meu, o Gui Naville, hoje ele está lá na Victory, lá nos Estados Unidos, e ele passou um mês lá em Caririaçu, acho que Caririaçu ou Grangeiro, não lembro. E o pessoal de lá, quando ele foi, ele usava boné e ele tinha um brinco, né? Aí começaram a chamar ele de anticristo, né? É o anticristo. Ele jogando bola com os meninos. Os meninos estão jogando com o anticristo. Aí eu ligava pra ele, né? E aí, Gui, como tá anticristo? Falei, se esse anticristo é o anticristo da Bíblia, coitado do diabo, né? Porque o pessoal tem muito essa resistência eles acham que a roupa, o jeito, a fala é uma coisa muito... Não, você não pode ser assim, né? Infelizmente é uma alienação. Agora eu quero saber uma coisa. E a valsa do Renatinho? Você soube que teve valsa, que geralmente a gente vai lá, todo ano a gente vai dançar forró, essas coisas. Eu já dancei. A gente chega lá, os caras, todo mundo sabe dançar. Juninho dançou. Já dancei. Sangue nordestino. Juninho deve saber, gente. Até eu já dancei. Sabia, eu vi na Mavi, internet disso aí? esses dias, a Mavi postando lá.
Sabe, Juninho, assim, 2 pra lá, 2 pra já cá. Lá, ok. e E a gente sempre vai, mas o pessoal lá assim, pô, eles estão vindo pô. dançar aquilo que a gente já sabe, né? Mas dessa vez o Renatinho Não, mas... levou a valsa. A valsa. Muito bom. Então tá bom. Gente, já deu para ter uma ideia de que a viagem foi um negócio impactante para vocês. Para finalizar, falar rapidinho em uma frase, aquela resumida assim, o que foi essa experiência para mim, o que foi a viagem para mim, começando pelo Fabinho. Não tem como não fazer referência à frase que o Juninho trouxe pra gente. Foi uma voz que clama no sertão de verdade. Eu acho que a gente levou a palavra, a gente teve essa oportunidade de conversar com muita gente, seja da igreja, seja local, seja entregando cesta básica. E é interessante como realmente movimenta toda a região. Você fala, a galera de São Paulo está chegando. Esse movimento é muito impressionante, porque eles já vão avisando com antecedência. Então foi uma oportunidade realmente de falar de Jesus, de fazer esse movimento. Então acho que finaliza assim, né? A voz que clamou no sertão mesmo, assim. E poxa, quem não teve a oportunidade de ir, da próxima vai. É exaustivo, mas é muito mais gratificante, com certeza. Eu diria que é exaustivo quando a gente volta, né? Porque lá parece que Deus nos enche de energia, assim, e a gente consegue fazer todas as atividades bem, assim, né? A experiência que fica para mim, assim, um pouco é de... Gostaria de ter me preparado mais, assim. Com meses de antecedência, né? A gente é espírito, alma e corpo, né? A gente tem que se preparar nos 3 aspectos, né? Eu me motivei para ir para academia, né? Para carregar o caminhão, descarregar a carreta, e deu certo, porque eu não fiquei com dores nos dias seguintes, né? Descarreguei muito da carreta, nem nas entregas das cestas, mas a gente tem que se preparar de alma também, para se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? E também distribuir amor para aquelas vidas, né? E espiritualmente, de levar o amor de Deus, levar a palavra de Deus, né? Levar o poder de Deus naquela região. E digo, foi uma experiência impactante, assim, de ver uma realidade diferente e ver como que um pequeno grupo de pessoas consegue transformar uma região, transformar uma cidade, uma cultura local. Um crescimento espiritual, com certeza, não tem como. O crescimento espiritual você vive, né? Você vivencia, não tem nem o que falar. Você cresce mesmo. E quem ganha realmente é a gente, não são eles. A gente vai, impacta, causa todo o auê na cidade, mas quem ganha realmente é a gente. Muito bom. Voltaria? Claro. Muito bom. Renatinho, em Então. uma frase, Renatinho. Mas... Uma frase. Por quê? Eu posso falar mais, gente. Eu queria dizer que, assim, tipo, foi uma experiência incrível, assim, incrível mesmo, porque em vários momentos eu fui impactado, até em mim mesmo, tipo, foi coisas assim que a gente vai, eu acho que foi até dito que a gente vai para abençoar as pessoas, a gente vai para ganhar pessoas para Cristo, mas a gente é transformado também, a gente vê renovação na nossa mente em muitos sentidos. E aí, para mim, o choque maior não foi nem quando eu cheguei lá, foi quando eu cheguei aqui, até quando a gente foi embora daquele lugar, porque a gente vê que a gente cai numa mesmice assim, tipo, meu, e agora? Meu, eu quero pregar o evangelho, eu quero fazer diferença ainda, eu quero levar a palavra de Cristo, tipo, e aquele lugar é tão receptivo, a gente faz tanto naquele lugar, a gente consegue ter essa abertura, Deus nos usa tanto, só que aí a gente sai de lá, tipo, e para mim foi uma luta, assim, tipo, eu quero falar de Deus para as pessoas. Aí eu tentava falar pro Uber, vamos lá, Uber, deixa eu tentar te converter. Aí você vê o Uber, ele fala, eu vou na igreja já, eu sou da congregação. Isso em Petrolina, porque em Petrolina tem muita igreja, gente, cada esquina tem uma igrejinha ali, congregação, tem outras igrejas, tipo Tabernáculo, Universal. Em Petrolina tem muita igreja, é incrível quanta igreja tem em Petrolina. Tipo, e aí você vai tentando falar pro guia turístico lá como que é o nome da região que a gente foi, que é muito bonita lá, o Vale Serra das Confusões. Aí fui de falar de Cristo pro guia, porque, sei lá, tipo, você fica incomodado. A experiência é tão forte assim, quando você se entrega e tal,
todo lugar que você vai, você falar de Deus, você não quer perder isso, você não quer perder essa, sabe, esse hábito muito bom, sabe, esse sentido que você começou a ter da sua vida, e aí você vem para cá, poxa, você não tem tanto contato com tantas pessoas assim que estão sedentas de Deus, sedentas por ouvir algo, porque aqui em São Paulo é complicado, a gente sabe, até para você chegar a uma pessoa, por tudo que tem aqui, violência, essas coisas, as pessoas já são um pouco mais, né, acha que você vai fazer algo e tal, mas existem lugares, e aí, o que já me vem na mente é, eu preciso servir em outro lugar aqui que dá para mim fazer isso, eu preciso ir para algum lugar para fazer isso. Só que, acima de tudo, assim, a frase, para mim, não diria nem uma frase, mas algumas coisinhas assim, por exemplo, uma música que nós cantamos muito lá, Estamos de Pé. Apesar de todas as coisas que nós vivemos lá, de todas as dificuldades que nós passamos, nós estamos de pé, nós estamos firmes no Senhor, para o que Ele tem para nós ainda, e estamos de pé. Outra coisa, ainda não terminou, a gente tem que continuar, vamos lá, precisamos avançar, o reino de Deus precisa avançar, sabe? Aí pensando até em todas as experiências que eu vivi, e isso que ainda tem a questão do menino que foi impactado, que aceitou Jesus e foi batizado, o reino de Deus precisa avançar. Eu acho que essa é a principal, o reino de Deus precisa avançar, a gente não pode parar. Muito bom. Gente, obrigado por compartilharem a experiência de vocês. Palmas para eles, obrigado. Muito bom. Quem sabe ano que vem a gente vai com mais uma comitiva do Vox aí em peso. Amém. Vamos duplicar agora, né, gente? Não, obrigado. Até mais, né? Fabinho, obrigado por estar com a gente. Duzão, Si, Renatinho, obrigado. Juninho, a alegria toda sua de estar aqui na sala de estar. Quem sabe a gente deixa um de vez lá, né? Um deles aí. Deixa um de vez, ó. Quem sabe alguém, né? Vai lá e fica lá servindo. O time tá com o projeto Ir de Raiz. Ele deu outro. Quem quiser passar uma semaninha, um mêsinho lá, contata com o pastor Naldo. Fica à vontade, ele vai arrumar uma casinha para vocês. Muito bom. Fica a dica, hein? Fica a dica. Resort Sertanejo. É isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês. Finalizamos um Sala de Estar aqui. Muito bom ouvir essas histórias. Dá uma animada, né? Para você prosseguir, que nem vocês falaram, pregar o evangelho, a recompensa que traz. Acho que traz a gente para uma realidade mais ativa de um cristianismo, né? Oi? É isso aí. Bora pra rua então, Duzão. Chega, Renatinho. Ele ia colocar o microfone perto da boca. É isso aí, pessoal. Obrigado por estarem conosco. Obrigado pela participação de vocês. Finalizamos o Sala de Estar. Semana que vem, só um recadinho. Semana que vem o pastor Edson vai fazer um culto com os voluntários da Bíblica da Paz. Então nós não teremos Vox, nós estaremos no culto com o pastor. Então quinta-feira que vem, quem é voluntário, serve em qualquer área da igreja, esteja aqui no culto que o pastor Edson vai trazer. E é isso aí, finalizamos o Sala de Estar, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos porque testemunhos nos fortalecem, te agradecemos porque a ousadia continua no meio da igreja, te agradecemos porque o Senhor continua operando, a sua palavra continua resgatando e o Senhor continua trazendo vida onde ninguém espera que haja vida, Pai. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor realmente, através desses testemunhos, dessas histórias, nos incendeie, Senhor, para que nós possamos viver esse cristianismo de forma ativa, diariamente, Pai. Em nome de Jesus, incendeia-nos, Pai. Traga-nos ousadia, que a gente continue a ser uma voz onde quer que a gente vá, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa noite, dá-nos um resto de semana abençoado. E que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito e a graça do Deus vivo seja com a igreja hoje e todo sempre. Amém. Amém, queridos? Vão na paz, Deus abençoe. Tem um cafezinho, um chazinho ali. Toma antes de ir embora com a gente. Deus abençoe.